Oi, você conhece as 4 formas para fazer o condicionamento da massa de cerâmica plástica? Não? Eu sou Patrícia Costa e vou te mostrar quais são essas 4 formas. Bom, primeiramente, a massa de cerâmica plástica, ela necessita de um condicionamento, que é um amaciamento para começar a ser modelada. A primeira forma de condicionamento que eu vou apresentar é o condicionamento manual. Você vai precisar, com uma lâmina, uma gilete tipo estilete, você vai cortar a fração de massa necessária que você quer utilizar no seu trabalho. Eu tirei aqui uma fração que é apenas uma demonstração. Essa é uma massa dourada, tá? Com a lâmina você pode partir ela em mais pedacinhos, a sua massinha, e começar a trabalhar com ela nas suas próprias mãos. O próprio calor das suas mãos vai gerar uma temperatura que vai aquecer os óleos que existem dentro dessa massa. Esse aquecimento vai fazer com que a massa amoleça e que essas substâncias elas acabem se unindo, gerando uma flexibilidade na massinha. Também pode aproveitar a bancada. Normalmente a gente utiliza um azulejo ou uma base de vidro para poder trabalhar em cima com a massa. Olha como ela já está tomando uma textura mais macia e mais uniforme e homogênea. É quase como a situação de você estar ali enrolando um brigadeiro, só que com um pouquinho mais de pressão, para poder gerar calor e fazer com que essa massa se aqueça. E aquecendo, ela vai gerar essa temperatura um pouco mais elevada e vai fazer com que os óleos da massa gerem essa flexibilidade no material. Veja só como é simples. Aqui a gente gastou um minutinho e já tem um pedaço de massa praticamente condicionada para trabalhar. Olha só como ela fica flexível. Essa é a forma de fazer o condicionamento manual. Bom, agora eu vou mostrar para você como que nós fazemos o condicionamento usando uma ferramenta simples que a gente tem em casa, que pode ser até uma garrafa de azeitona, uma garrafa de suco. A gente tira a parte da massa que nós queremos usar, vamos dispô-la em cima da nossa bancadinha de trabalho e rolar com uma garrafinha. Com uma laminazinha vamos trabalhando essa massa. Ó, já começou até a aderir na garrafinha, já tá ficando mais mole. Sempre colhendo ali os pedacinhos que sobram, tá? Que vão caindo na mesa, na bancada. É interessante que em cada região, dependendo da temperatura, a massa vai reagir de uma forma um pouquinho diferente. Eu estou aqui no sul. Hoje a gente está com um clima até que não está quente. A minha cidade normalmente tem altas temperaturas. Então hoje a massa, normalmente as massas metalizadas, elas reagem de forma mais maleável do que as massas de cores puras, como preto, amarelo, vermelho. Talvez por causa dos pigmentos, elas conseguem se amolecer com mais facilidade. Bom, aqui está a nossa massinha. É bom dar mais uma aquecidinha nela, com a mão, para poder ter uma massa bem flexível. Esse é o condicionamento que a gente pode fazer usando um rolinho, um vidro que a gente tiver em casa, de uma garrafa de suco, alguma coisa assim, tá? Agora eu vou mostrar como que nós fazemos o condicionamento usando um rolinho plástico. Também vamos remover um pedacinho de massa com a nossa lâmina. Como eu disse, essa lâmina também pode ser uma lâmina de estilete. E usando o nosso rolinho plástico. Esse rolinho, ele não é o melhor de todos, tá, gente? O melhor é o de acrílico, mas eu acabei ficando com esse daqui, gosto dele, trabalho bem com ele. O que acontece? Com o tempo de uso, ele às vezes começa a ficar meio aveludado. Então eu desenvolvi uma estratégia, eu uso uma lixa bem fininha, uma lixa d'água, dou uma lixada nele com água embaixo da torneira, assim, seco com o paninho e ele volta a ficar lisinho e fácil para trabalhar, bem tranquilo.
Então, com o rolinho é o mesmo procedimento que a gente usa com o vidro, com a garrafinha de vidro. Vamos amassar a nossa massinha, redundante, mas necessário. Com esse movimento, até quebrar todas as partículas, ó. Pode ver que o rolinho ele facilita um pouco, porque ele é um pouco mais anatômico, né? A massinha chega até a se enrolar aqui. A gente pode cortar, sobrepor e continuar nesse procedimento. Ele é mais anatômico, ele é um pouquinho melhor do que o rolinho de vidro, nossa garrafinha de vidro, mas eu sempre digo assim, lá no meu vídeo sobre as ferramentas, para começar a trabalhar com a cerâmica plástica, eu digo, quem quer pode começar com ferramentas simples, né? Eu digo, tem uma frase que eu acho bem interessante, quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. Então, a gente está oferecendo aqui várias oportunidades para mostrar como é fácil e como é versátil trabalhar com esse material. Então, vai depender aí da sua disposição, velocidade para poder fazer o condicionamento, a força que você aplica, tá bom? Para essa massa ficar maleável. Ok. Depois de bem amaciadinha, ela já tá, olha, bem flexível. Ainda sempre eu recomendo que dê mais uma enroladinha na mão. Para poder deixar ela ainda mais flexível. O mesmo ponto das outras massas. Bom, agora eu quero mostrar uma situação que às vezes acontece. Às vezes a gente compra massinha e acaba usando outras cores, se impressiona com ela na hora de comprar, mas acaba não tendo nenhuma criação, alguma inspiração para utilizar, e ela vai ficando lá guardadinha lá na nossa bancada. E essa massa tende a ficar ressecada. Quando a massa fica ressecada, ela é bem mais complicadinha para fazer o condicionamento, só que tem salvação, tá, gente? O que eu recomendo? Tira um pedacinho da massa que você quer trabalhar e usa um raladorzinho desses pequenininhos da gente usar na cozinha para fazer queijo ralado, enfim. Uma outra opção também que eu tenho, mas que eu prefiro não usar, é você usar um multiprocessador. Só que faz uma sujeira e aí assim é mais complicado para limpar, né? E a gente está usando ele na cozinha para os nossos alimentos no dia a dia, então eu prefiro ter uma peça que sirva para fazer só esse tipo de coisa. Isso aqui é muito caro. Gente do céu, é muito caro. Paguei R$ 2,50 e vieram 2. Sabe aquelas lojinhas de produtos importados? Então, eu encontrei aqui na minha cidade muito baratinho, 2. Agora eu tenho um extra. Acho que eu vou usar ele na mesa da minha casa. Bom, a massinha em mãos e o raladorzinho, você vai escolher a parte maiorzinha, tá? Dos furinhos. Não essa transversal, a de furinho mesmo. A maiorzinha, tem mais fininha e essa maiorzinha. E vai ralar a sua massa aqui. Olha como ela despedaça. Essa massa aqui, se a gente for tentar fazer ela com o rolinho de vidro ou com o rolinho de plástico, ou até manualmente, vai levar um trabalhão. Então, esse procedimento aqui ajuda bastante, porque ela vai ter uma facilidade maior de juntar as partículas. Tá, depois que eu usei o nosso raladorzinho para picar a nossa massinha, vou usar uma gotinha, 3 gotinhas do gel, que é a cerâmica plástica líquida, que você encontra no mesmo site do fabricante da massinha. A gente coloca umas gotinhas aqui. E com a mão, a gente vai amassando. Vamos juntando essas partículas, tentando fazer com que elas se unam, para aí então começar a massagear e dar aquele ponto de flexibilidade que a gente precisa para a massa. Olha só, a massa da massinha dourada
ficou grudadinha aqui um pouquinho, então eu tiro aqui para não sujar minha outra massa. É muito importante ter esse cuidado no trabalho, para que uma massa não suje a outra, porque elas são completamente miscíveis uma entre as outras. E a nossa massinha está quase tomando o ponto necessário. Interessante lembrar também, gente, que algumas cores, elas saem bem facilmente, assim, a pigmentação na mão da gente, na bancada que a gente está trabalhando, passa na ferramenta, igual o rolinho aqui, já está ficando azul. Então, sempre que nós estivermos trabalhando, é importante usar um pouquinho de álcool, um paninho, para ir limpando as ferramentas que nós vamos utilizar e não ficar manchando as nossas peças, para que as peças tenham um acabamento bem bonito. Tá ok? Salvo se você tiver realmente a intenção de passar essa mescla de cores. Aí não tem problema quando você estiver trabalhando com cores mescladas, né? Se você perceber que a sua massa tá ficando um pouquinho rígida, pode colocar mais uma gotinha ali do gel, ok? Até ela tomar a aderência, a consistência necessária. O que é muito importante aqui que eu quero falar? A massa não pode ter bolhas, ok? Se ela tiver bolhas, na hora que ela for para a cura no forno, essas bolhas vão subir e vão ficar na superfície da sua massa. Então, sempre que você for dobrar e trabalhar com a sua massa, faça de uma forma que o ar saia para fora. Nunca faça esse movimento para dentro da dobra, sempre para fora. Bom, aqui está a nossa massinha azul, que estava completamente quebradiça. É interessante ainda dar mais uma massageada nela com as suas mãos, ok? Para poder aplicar nas suas atividades e nas suas peças. Uma outra ferramenta bem interessante também para você condicionar a sua massa é o bendito rolinho de macarrão que a gente tem em casa, né? Esse daqui eu também comprei nas nossas abençoadas lojinhas de importados aí, que antigamente era de R$ 1,99, né? Paguei um preço bem em conta nele, tem dois desse aqui. Só que eu uso ele mais para massas fininhas, para peças bem delicadas para usar em cima da bancada, tá bom? O cilindro de macarrão, aquele que a gente tem grande, você encontra também para vender nas lojas que vendem produtos para o lar, um modelo que ele é todo... Esse aqui é de silicone, mas ele é bem grandão também de silicone. E eu vi também esses dias que ele tem um mármore aqui. Ele é um granito, um mármore no meio, e aqui você tem as roliças para fazer o giro, que deve ser fantástico também para trabalhar, porque ele é pesado, então ele vai gerar uma pressão bem interessante sobre a massa, tá? Bom, gente, essa aqui é o meu xodó, é a minha máquina de massas elétrica e é com ela que eu faço o condicionamento das minhas peças. Não tem há muito tempo, mas ela transformou a minha capacidade de produção. Ela dá uma facilidade e uma rapidez muito grande. Ela tem aqui esses ajustes, né, que a gente conhece lá, aqueles cilindros de macarrão que as nossas mães, avós, até a gente mesmo tem em casa, simples de ajustar. Eu uso aqui sempre um palito, um medidor para ter a noção do milímetro que vai ser a saída da minha massa, né, a espessura. E eu vou fazer uma demonstração de capacidade de produção dela e de condicionamento de massa. Nós usamos antes a metade desse bloquinho para fazer o condicionamento manual. Agora eu vou mostrar para vocês como que ela trabalha, como que ela atua fazendo o condicionamento desse bloco inteiro. O barulhinho dela é um pouco forte, mas eu vou ligar aqui para fazer essa demonstração para vocês, tá? Deixar toda a abertura dela aqui máxima. Olha só o resultado da massa. Ela já sai bem amassadinha. Eu dou mais uma apertadinha aqui e vou fazendo isso aí aos poucos para a massa ir afinando. É claro que eu estou aqui de uma forma agora para poder mostrar e falar, mas normalmente é interessante fazer isso de pé e com muito cuidado também, porque é um cilindro super potente. Diminui mais um pouquinho. E aí eu vou dobrando essa massa, sempre da forma que ela não junte bolhas. Continuo passando. Eu uso uma bandejinha aqui embaixo, na verdade é uma tabuinha de fórmica para recolher os pedacinhos, tá? Mas eu não estou no meu ateliê de costume agora gravando, então eu estou fazendo dessa forma. Sempre colocar a massa com o furinho para cima
para não juntar ar, para não formar bolhas. Olha como é fácil e prático fazer o condicionamento com a máquina. O cilindro manual também dá uma facilidade muito grande para você fazer o amaciamento e o condicionamento da sua cerâmica plástica. Aqui em 1 minutinho você consegue fazer um bloco inteiro sem dificuldade. A gente já tem uma certa agilidade para fazer a passagem da massa pela máquina, mas tem que tomar muito cuidado, como eu já disse, porque essa máquina ela é muito forte. Sempre dobrando, de forma que o ar saia. Nunca coloque dessa forma, sempre dessa forma, ou desta forma. Eu ainda prefiro assim, porque assim ainda corre o risco de amassar aqui no meio e prender bolhas. Então eu prefiro colocar sempre assim. A massa sai super lisa, evita que você tenha bolhas, ok? Só que, mesmo sendo tão fantástica, a máquina elétrica tem não tem só os seus prós, ela tem um contra que eu já vou explicar para você o que é a única coisa que eu não acho 100% na máquina elétrica. Pode ir diminuindo aqui para você ter uma massa ainda mais fina. Saem colares, daqui saem pulseiras, mesclas de cores, tudo muito legal. Essa é a massa condicionada pela máquina elétrica. Eu prometi que eu ia falar os prós e os contras da nossa máquina elétrica. Bom, ela é excelente, como eu já falei, ela é ótima, ela dá uma autonomia de produção muito grande, mas ela tem um detalhe, ela tem velocidade. Então, primeiro, muito cuidado para trabalhar com ela, porque ela tem uma pressão muito grande e é perigosa. Outra coisa, a máquina, como ela tem uma velocidade e ela não é regulável, essa velocidade ela é constante a partir do momento que você liga o botãozinho dela, você colocou a massa ali, por exemplo, quer fazer uma mescla, né, um degradê, um gradiente de cores ali, você colocou a massa, vai embora. Então, assim, você não tem muito tempo de controlar a mistura, como você teria no cilindro manual, tá? O cilindro manual, nesse aspecto, ele é muito mais vantajoso, porque você vai devagarinho, você ajeita a massa para um lado, ajeita para o outro, e você vai ter uma mescla de cores mais equilibrada. Na máquina elétrica, meio vai por Deus. Se você separou a corzinha ali que você quer, colocou ali mais ou menos no molde de gradiente que você quer, vai embora. A possibilidade de não ficar exatamente como você quer, ela existe, tá? Não vou dizer que é grande nem pequena, vai depender da habilidade de cada um. Eu gosto muito de trabalhar com cores mescladas, assim, então eu não me importo muito se ficar certinho a cor ali e tal. Só quando eu quero exatamente um modelo assim, com a separação de cores bem certinha, bem nítida, eu até prefiro trabalhar no rolinho na mão em cima da bancada, como esse exemplo aí do bracelete preto e branco, tá? Outro detalhe super importante, esse é um dado a favor da máquina elétrica. Pessoas que têm problema nas articulações, né, que têm problemas de fazer movimentos repetitivos, eu recomendo a máquina elétrica para facilitar o processo de condicionamento da massa, porque o rolinho ali todo dia você pode, a pessoa que tem um problema, ela tende a piorar essa situação. Então, mesmo que seja uma massinha ali, né, pequenininha e tal, um movimento repetitivo todo dia pode agravar esse problema. Tirando isso, a máquina elétrica é excelente sim, é maravilhosa. Tem mais um detalhezinho importante que eu quase esqueci. Você precisa observar, sempre que estiver usando a sua máquina, a questão de fazer a higiene na parte das paletas dela, tá? Por onde a massa passa, às vezes fica ali, vai acumulando sujeirinha das massas e uma pode sobrepondo a outra, e na hora que você coloca uma massa clarinha, um branco perolado, um amarelo clarinho, um lilás, de repente, pá, mistura uma massa e estraga a cor da tua massa e vira uma meleca, né? Então, é bom manter sempre limpinho, sempre que você passar uma massa escura, vai lá e dá uma raspadinha, limpa com cuidado, com álcool e tal, para você ter o seu cilindro sempre limpinho e não correr o risco de misturar outras cores, tá? Não quero me estender muito, espero que você tenha gostado. Essas são as nossas recomendações a respeito do cilindro elétrico.
Fora isso, a máquina elétrica é fantástica para trabalhar, mas eu recomendo investir na máquina elétrica quando você já tiver tido a sua experiência com a cerâmica plástica, já entendeu como funciona a massa, como funciona a cura das peças, para você investir, como eu disse no vídeo lá das ferramentas, de forma consciente, tá bom? Bom, esse foi o nosso vídeo sobre condicionamento de massa. Eu espero que você tenha gostado e vou te pedir para curtir e compartilhar com outras pessoas. Muito obrigada e até a próxima!